Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu venho falar para vocês sobre o Dia Mundial de Conscientização sobre a Doença Falciforme, que é o próximo dia 19 de junho. Todo ano tem essa data para chamar atenção sobre uma doença tão comum no Brasil e tão desconhecida. Ela provavelmente é a doença genética hereditária mais comum na população brasileira. Anualmente nascem 3.500 bebês com doença falciforme e 200 mil pessoas com um traço falciforme, aproximadamente. Então, é uma questão de saúde pública muito importante, né? Uma doença muito comum no Brasil e o traço também. Para quem não conhece, o traço falciforme é a informação genética da doença, né? E a doença falciforme em si tem alguns tipos de hemoglobina que são variantes, né, que dão a doença ou anemia falciforme. No meu caso, eu sou SS, mas existem algumas hemoglobinas C, S-beta, talassemia, são algumas variantes das hemoglobinopatias. No caso, a doença falciforme é SS. Então, tem esse dia para conscientização dessa doença, que é uma doença grave se não tratada. É uma doença muito séria que ela acomete os glóbulos vermelhos. Provoca alteração nesse glóbulo vermelho, que ele saudável tem a forma redonda, né? E transporta o oxigênio no corpo todo, deixando o organismo saudável. Na doença falciforme, ele acaba perdendo essa oxigenação, tem uma vida curta esse glóbulo vermelho e ele acaba ficando rígido em forma de foice ou em forma de meia-lua, que nós costumamos chamar também. Então, um organismo que tem essa hemoglobina rígida, que não transporta o oxigênio corretamente, é uma doença que ela atinge o corpo inteiro, porque como o organismo não vai estar sendo oxigenado, então ela pode atingir vários órgãos, né? Vários locais no organismo, por isso que é uma doença que você tem que estar monitorando, sempre tem que estar indo em vários especialistas para entender se você não tem alguma alteração específica. Ela causa muitas infecções, né? Crises de dores muito sérias nas articulações, dores muito graves, né? Que às vezes só passam com morfina ou nem assim, né? Que requer internação, repouso. Então é uma doença bem séria que precisa de uma atenção maior, né? Principalmente essa conscientização dentro da sociedade. Uma coisa muito interessante que as pessoas têm que se conscientizar, porque um também dos sintomas que as pessoas apresentam é a icterícia. O que seria icterícia? Seria o olho amarelo, né? A parte do olho naturalmente branca se torna amarela pelo excesso de bilirrubina que nós temos no organismo, né? Então, isso é um dos sintomas também da doença falciforme. E isso é uma coisa complicada, que os indivíduos que têm esse problema sofrem muito preconceito, né? Quando criança, muitas piadas. Então, eu acredito que a educação, ela vai ajudar todas as pessoas que têm a doença falciforme a conviver melhor em sociedade, sem sofrer por mais coisas além do que deve, né? Além do sofrimento físico que temos, também ter esse sofrimento na sociedade de preconceito, que é muito comum. Então, acredito que precisamos conscientizarmos, né, os pacientes de se sempre estar fazendo o tratamento corretamente e a população em geral, familiares, amigos, pessoas do trabalho, que entendam a complexidade do problema, que colaborem, né, na medida do possível. Então, é um conhecimento que todos devemos ter, a sociedade como um comum, deve começar na escola, né, no trabalho das pessoas, porque como é uma doença muito complexa, a aceitação da pessoa, ela é determinante, né? O meio deve estar favorável para o psicológico da pessoa estar bem, porque também as crises se desenvolvem a partir de nervoso, né? De emoções fortes, de tristeza. Então, a partir do momento que nós nos sentimos aceitos na sociedade, é mais fácil conviver, é uma força a mais que você tem para ter uma vida normal. Afinal, todos merecemos e devemos ter uma vida normal, né? Como é uma coisa complexa de se tratar, então eu acredito que o nosso papel é divulgar o problema realmente. É um problema de saúde pública, né? É uma anemia que come muitas crises, muitas internações, né? Muitas morbidades. Então, ao longo do tempo, né? Infelizmente, a gente sabe que é uma doença degenerativa. Então, ao longo do tempo, ela vai acometendo os órgãos, né? Então,
como ela é complexa, precisa a aceitação da sociedade, dos familiares, a divulgação. E, infelizmente, a gente não tem essa divulgação porque é uma doença afrodescendente, né? Ela tem a sua origem, né, na população africana, né? Infelizmente, além de todos os problemas que acometem, né, a doença, temos também o preconceito, porque é uma doença afrodescendente, então ela acomete mais a população negra, né, que sofre mais com a pobreza, né, com a desigualdade e principalmente com preconceito, né, com racismo. Hoje em dia, com a miscigenação, né, da população, não é mais. Tem alguns médicos que taxam, né? Ah, você é negra, quem na família é negro. Mas isso é só uma questão de cor, né? Então, como é uma população bem que se misturou, né, ao longo do tempo, a população brasileira, hoje temos pessoas loiras, japonesas. Hoje não quer dizer mais que você tem que ser negro para ser doente falciforme, né, por fora. Mas que todo mundo que é doente falciforme é afrodescendente, né? Tem a sua origem genética dessa população. Por conta da doença mesmo, que ela é uma mutação genética que aconteceu há muito tempo atrás, até se transformar a doença falciforme. O que se sabe é que realmente ela é de afrodescendentes, né? Uma doença que se acomete uma a mais, né? Que existem outras tantas que também acomete essa população em específico. Então é mais um problema que as pessoas, que a mídia, o próprio governo, né, esconde essa população. Infelizmente, a gente sofre também esse preconceito de não ter tantos direitos, às vezes, de ter essa luta mais por direitos por ser uma doença afrodescendente. Então, por isso que tem esse dia, um dia muito importante. Eu gostaria que vocês compartilhassem as informações, né, um trabalho de formiguinha. Cada pessoa a mais que sabe sobre o problema já é uma vitória para a gente não ter que ficar. Às vezes as pessoas se deparam com preconceito, ficar explicando por pura falta de conhecimento, né? A gente pode contribuir com isso. Então, eu agradeço você que assistiu até aqui. Muito obrigada por assistir. Se você gostou, curte o vídeo, né? E compartilhe com os amigos. Obrigada. Tchau!